Boa noite, pessoal. Eu estou aqui para falar no Católico Raiz algo que para mim significa muito desde criança. Eu sou católico, apostólico romano e sempre fui à missa com a minha nona, desde criancinha. Ela me passou esse legado e é o que eu mais gosto de fazer. Mas eu venho hoje dar o meu testemunho para aquelas pessoas assim que às vezes falta fé em Jesus Cristo, em Deus. Vocês podem ter certeza que se vocês não vão adquirir ou ter uma fé um pouco maior, mas eu vou tentar ajudar vocês com o que aconteceu comigo. Em 98, eu fui lidar lá no meu sítio, que eu trabalho com gado, fui lidar com o gado e o meu animal se perdeu e caiu em cima de mim, na minha perna. Eu fraturei em 5 lugares a perna no dia 30 de dezembro de 98. Daí em casa, eu ficava naquela, eu não vou. Quando chegava nessa data de 30 de dezembro de todo ano, eu dizia, acho que eu não vou pro sítio hoje. Ou a minha esposa também dizia, não vai pro sítio. Ou os filhos, pai, não vai pro sítio hoje, que hoje é dia 30 de dezembro. E agora em 2020, dia 30 de dezembro de 2020, não, 2019, ninguém falou nada e eu também esqueci e fui. Chegando lá, eu precisava roçar o terreno e tal, então eu estava com a minha roçadeira estava quebrada, uns parafusos soltos, e daí eu levei os parafusos, troquei tudo, tal, eram umas 4 horas da tarde, mais ou menos. Eu fui testar a roçadeira, mas meu trator estava sem partida. Daí eu estava no morro, eu fui soltar ele para me pegar no tranco, como a gente fala aqui no sul, né? E daí eu soltei, ele não andou, ele bloqueou uma roda. Daí eu desci dele, destravei essa roda, e eu sempre parava com a mão no freio. Eu fui no freio, apertei, mas ele não parou. Ele não parou e eu olhei pro trator assim e disse, mas não vou deixar você ir pro mato. Eu fui pular em cima. Por um momento de bobeira eu pulei e resvalei e caí bem embaixo do trator. Bem no meio das duas rodas, da roda pequena da frente e na roda de trás. Só que o desespero me tomou. Na hora, eu sabia que dali 3 segundos eu estaria morto. E eu entrei em desespero, né? Eu estava sozinho lá no sítio. E eu comecei a gritar. Eu chorava que nem uma criança. Chorava e gritava. Nesses 3 segundos que ele demorou para passar por cima de mim, eu gritei muito a Jesus. Jesus, só você pode me tirar. E de repente eu senti nas costas assim, passou o rodado de traseiro, aquele rodado grande, passou assim na minha coluna. E eu gritando, né? Gritando, Jesus, me salva, me salva, me salva. Muito forte, muito, sabe? Aquela vontade que Deus me tirasse. Eu ia morrer, gente. E de repente, quando ele estava passando por cima, algo, não sei como, o trator pulou para cima. Ele pulou e deu uma folgada na pressão do pneu comigo. E ele pulou para cima e caiu lá na frente, onde pegou daí na minha barriga. E eu, na hora, eu desmaiei. A hora que eu estava desmaiando, eu olhei para o lado assim, eu estava caindo, olhei para o lado, eu via a imagem.
de Nossa Senhora. Eu não chamei Nossa Senhora. Em momento algum eu chamei Nossa Senhora. Eu chamei Jesus. Mas para vocês verem que a Nossa Senhora sempre está do lado de Jesus. Isso para mim também foi uma prova, que eu também não acreditava. Eu olhei e vi só ela, eu não vi Jesus. E depois eu me interrogava, mas como que ela, eu só vi ela? É claro, ele estava erguendo o trator para mim. A conclusão que eu cheguei era essa. Daí eu desmaiei, eu fiquei cego e desmaiei. Eu não sei assim dizer quanto tempo eu fiquei desmaiado. O que eu sei dizer é que era o sol de dezembro muito forte, estava me queimando o rosto. Quando eu acordei, assustado, perguntei daí, mas o que eu fiz? O que eu fiz da minha vida? Eu desesperado assim, perguntei, o que eu fiz da minha vida? Daí alguém começou a falar comigo. Me desculpa, mas sempre nesse depoimento eu não consigo dizer sem me emocionar. Ele começou a falar comigo, mandando, você tem que levantar. Eu disse, mas eu achava que eu tinha quebrado a coluna. Eu disse, mas eu quebrei a coluna. Ele disse assim, tenta. Fica de 4 pés, ele dizia. Eu peguei e fiquei. Ele disse, quem fica de 4 pés não quebrou a coluna. Levante. Eu disse, mas como é que eu vou levantar? Eu estava com a barriga cheia. E no hospital fui saber que daí eu estava com a barriga cheia de sangue. E água e sangue. Segura tua barriga e levanta. Ele dizia para mim. E eu fui tentando. Eu quase caí. A hora que eu estava em pé, eu quase caí de volta. Mas ele dizia, aguenta firme, aguenta, vai. E eu aguentei. Eu disse, mas eu tô cego, o que eu vou fazer? Daí eu estava de frente para uma cerca, mas eu não sabia. Daí ele disse assim, você está de frente para a tua cerca, que vai dar lá no teu galpão. Vá reto. E eu segurando a minha barriga, fui até na cerca e fui. Entrei dentro do galpão. No galpão a gente já, todo dia está ali dentro, então já está mais... E eu sem enxergar nada. Daí eu dizia, mas o que adianta? Vai para tua caminhonete. Eu tinha deixado a caminhonete no portão do galpão. Daí eu peguei, cheguei no portão do galpão, abri. Eu dizia, mas eu tô cego, eu não consigo ver nada. O que eu vou fazer na minha caminhonete? Ele dizia, vai! Não pergunta, vai! Ele me levou bem certinho na maçaneta para abrir a porta da caminhonete. A hora que eu coloquei a mão nessa maçaneta, voltou a visão. Voltou a visão e ele disse assim, agora você entra e corre para o socorro, porque meu sítio lá é um lugar que não passa quase ninguém, assim, uma estrada secundária, assim, que chega lá. E ele disse assim, vai para uma estrada de mais movimento que você já vai ser atendido lá por alguém. Eu fui. Não sei como que eu aguentei ir. Fui. Cheguei, a hora que eu cheguei nessa estrada, olhei para o retrovisor, vinha vindo um carro branco. O cara parou do meu lado, olhou para mim e disse assim, ô Tato, que saudade que eu tava de você, faz tanto tempo que eu não te via. Eu olhei para ele e disse assim, você me faz um favor? Você me leva para o hospital? E ele olhou, o que aconteceu? Eu disse, o trator passou por cima de mim. Ele disse, vamos sim, tal. Ele pegou, me tirou da minha caminhonete, colocou na dele e me levou para o hospital. Tá, chegando, eu ainda pedi para ele passar na minha casa para avisar minha mulher e meus filhos que eu estava indo para o hospital, que tinha acontecido isso, tal. Fui, ele foi lá, ele avisou e levou eu para o hospital. Chegando no hospital, daí eu comecei a sofrer. Gente, foi muito sofrido. Eu fiquei no hospital 22 dias com a minha barriga aberta. Os médicos olhavam para mim e nenhum dava assim, notícias boas para minha família. Todas, ele chegava lá cada dia e dizia, vocês não esperem grande coisa, rezem muito porque a coisa não é boa.
Daí fizeram cirurgia, eu me alimentava só com uma sonda, aqui assim, entrava com uma máquina tocando alimentação por aqui. 3 cirurgias eu fiz. Eles abriram a primeira vez, eu estava com a barriga cheia de sangue e de água. O meu fígado rachou no meio. O pâncreas amassou quase inteiro. E eles fizeram 3 cirurgias nesses 22 dias. Foi no pico da pandemia. Não tinha UTI para mim ir. Daí a minha família pegou um quarto separado e eles cuidavam de mim, só eles. Porque daí não tinha como, né? Entravam os enfermeiros e tal, mas com 22 dias, o médico chegou lá e disse assim, ó, a gente vai hoje fazer outra cirurgia, vamos limpar, e amanhã, se tudo der certo, você vai para tua casa. Eu disse, ai, que bom. Eu teria que ter saído dali e ir para UTI. Não tinha. Daí ele chegou para mim no outro dia e disse, ó, como a tua família cuida melhor do que a gente aqui, eu vou te mandar para casa. E de fato aconteceu. Ele me fechou tal. No outro dia, ele bem ligeirinho me deu alta, eu fui para casa tal. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu sempre, desde criança, fui católico. Mas a gente, o católico e todo mundo, a gente pensa assim, mas será? Tudo a gente pensa, será que é? Será que não é? Será que... Gente, tudo isso que eu falei para vocês, eu não inventei nada. Foi tudo o que aconteceu comigo. E onde pedem para mim dar esse testemunho, eu vou, tudo em honra e glória a Jesus Cristo. Tenho certeza disso. Jesus é sim aquela pessoa que a gente desde criança escutou, mas a gente nunca tinha certeza. Hoje eu tenho certeza disso. Obrigado a todos vocês. Tenham todos uma boa noite, com Jesus e Maria no coração.